O milagre que mudou a vida de Vitor. Vitor sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprendeu com o pai que o suor da testa era o caminho para sustentar a família. Casou-se cedo com Ana, uma mulher doce e dedicada, e juntos tiveram 2 filhos, Lucas, de 8 anos, e Sofia, de 5. A vida não era fácil, mas eles conseguiam levar com dignidade. Até que, de uma hora para outra, tudo desabou. Foi numa tarde de sexta-feira, depois de mais um dia exaustivo como motorista de caminhão, que Vitor sentiu uma dor aguda no peito. Achou que fosse apenas cansaço, mas a dor não passava. No dia seguinte, ao levantar, percebeu que o braço esquerdo estava dormente e uma fraqueza estranha tomava conta do corpo. Ana, assustada, insistiu para que fosse ao médico. O diagnóstico veio como um golpe. Vitor tinha sofrido um pequeno AVC, acidente vascular cerebral, e, pior, os exames revelaram que uma artéria estava gravemente obstruída, colocando sua vida em risco. Os médicos foram claros, ele precisaria de uma cirurgia de urgência, mas o custo era alto, e o plano de saúde não cobria tudo. Senhor Vitor, se não operarem até 2 semanas, o senhor pode ter um derrame maior e ficar paralisado, ou não resistir, disse o médico com seriedade. Vitor saiu do consultório com as pernas trêmulas. Como pagaria por aquilo? As economias da família mal davam para as despesas do mês. Ele se sentou no banco do carro e chorou. Não era homem de desabar, mas naquela hora, a desesperança foi mais forte. Ana, ao seu lado, também chorava, mas tentava manter a fé. Deus não vai nos abandonar, Vitor. Ele tem um jeito. Foi então que a irmã de Ana, Maria, que há anos frequentava a congregação cristã no Brasil, ligou. Ela não sabia do problema, mas sentirá no coração que precisava visitar a família. Ao chegar e ouvir a notícia, Maria não hesitou. Vitor, você precisa ir comigo no culto amanhã. Lá, os irmãos vão orar por você. Deus faz milagres, e Ele vai te ajudar. Vitor, que nunca tinha sido de igreja, relutou. Não adianta, Maria. Preciso de dinheiro, não de oração. Mas Ana, com lágrimas nos olhos, pediu: vai, meu amor. Não custa tentar. No domingo seguinte, Vitor entrou pela primeira vez numa sala da congregação cristã no Brasil. Ficou surpreso com a simplicidade do lugar, nenhuma imagem, nenhum instrumento musical, apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, sentados em cadeiras enfileiradas. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia a reunião. Os hinos eram cantados a capela, e embora Vitor não conhecesse as letras, sentiu uma paz estranha naquele ambiente. Quando chegou a hora dos testemunhos, uma irmã se levantou e contou como Deus a livrara de uma doença grave após os irmãos orarem por ela. Outro irmão falou da providência divina no momento de desespero financeiro. Vitor ouvia tudo aquilo com o coração apertado. Será que Deus realmente ouve? Quando o ancião pediu que quem precisasse de oração se levantasse, Maria segurou sua mão e o puxou para frente. Vitor, constrangido, ficou de pé diante de todos. O ancião aproximou-se, colocou a mão em seu ombro e perguntou: irmão, qual é o seu pedido? Com a voz embargada, Vitor contou sua situação. Não pediu dinheiro, apenas saúde. Senhor, se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá forças para minha família. Os irmãos se ajoelharam. As orações começaram, fervorosas, sinceras. Vitor nunca tinha visto gente orar daquele jeito, com lágrimas, com fé, como se estivessem falando diretamente com Deus. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu algo quebrar dentro dele. Quando abriu os olhos, estava chorando. Na semana seguinte, Vitor voltou ao médico para novos exames, já que a cirurgia ainda não tinha sido marcada por falta de recursos. O cardiologista, ao analisar os resultados, franziu a testa. Isso é estranho. A obstrução na sua artéria diminuiu consideravelmente. Não entendo como, mas parece que o fluxo sanguíneo está normalizando. Vitor não disse nada, mas dentro dele, uma chama de esperança acendeu. O médico recomendou mais exames e um acompanhamento rigoroso, mas a urgência da cirurgia já não era a mesma. Vitor não contou a ninguém na igreja, nem mesmo a Maria. Queria ter certeza antes de comemorar.
Mas na quarta-feira, durante o culto de doutrina, enquanto ouvia o ancião falar sobre a providência divina, sentiu uma paz tão grande que não conseguiu segurar as lágrimas. Depois da reunião, aproximou-se do ancião e, com a voz trêmula, deu seu testemunho: Irmão, os médicos disseram que minha artéria estava desobstruindo sozinha. Não tem explicação médica, mas eu sei que foi Deus. O ancião sorriu, colocou a mão em seu ombro e disse: Isso é o poder da oração, meu irmão. Deus ouve e age. O milagre de Vitor não parou por aí. Poucos dias depois, um amigo de infância, que ele não via há anos, apareceu em sua casa. Vitor, ouvi falar do seu problema. Não sei como, mas consegui juntar uma ajuda entre uns amigos. Não é tudo, mas deve cobrir parte da cirurgia. Vitor não acreditava. Aquilo, junto com a melhora inesperada de sua saúde, era sinal claro de que Deus estava agindo. No domingo seguinte, Vitor foi batizado nas águas. Quando saiu da piscina batismal, sentiu que uma carga tinha sido tirada de suas costas. Ana e as crianças choravam de alegria. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, entendeu o verdadeiro significado daquilo. Cristo havia dado sua vida por ele, e agora lhe dava uma nova chance. Hoje, Vitor é um cooperador na congregação cristã no Brasil, ajuda na limpeza da sala, visita os doentes e sempre está pronto a dar seu testemunho. Aprendeu que a fé não é só para os momentos fáceis, mas principalmente para as horas em que tudo parece perdido. Deus não promete que não teremos problemas, costuma dizer aos irmãos, mas Ele promete que não nos deixará sozinhos. E isso faz toda a diferença. A vida de Vitor mudou não porque seus problemas desapareceram magicamente, mas porque ele encontrou um lugar onde a fé é viva, onde os irmãos são verdadeiramente família, e onde Deus, em sua infinita misericórdia, mostra que ainda faz milagres, não para nos livrar das provas, mas para nos fortalecer nelas. E assim, entre hinos cantados sem instrumentos, orações fervorosas e a simplicidade de um culto onde o verdadeiro protagonista é Cristo, Vitor descobriu que a maior riqueza não está no que temos, mas em quem nos sustenta. Vitor não imaginava que sua jornada de fé ainda guardava uma surpresa que abalaria até os mais céticos. Cerca de um ano depois de sua conversão, enquanto ajudava na limpeza do salão da igreja, ele sentiu uma dor aguda no peito que o fez dobrar-se sobre si mesmo. Os irmãos, assustados, o levaram rapidamente para o pequeno quarto dos fundos, onde as irmãs já preparavam um copo d'água e um pano úmido para sua testa. Irmão Vitor, segure na minha mão, disse o ancião José, um homem de quase 80 anos, cujas mãos calosas contavam histórias de uma vida inteira de trabalho e oração. Enquanto as irmãs oravam em voz baixa, Vitor sentiu o suor frio escorrendo pelo rosto. A dor era tão intensa que ele mal conseguia respirar. Senhor, se for a tua vontade, me cura, sussurrou, lembrando-se das palavras do pastor: Deus não está no barulho, mas no silêncio do coração que clama por ele. Foi então que o ancião José impôs as mãos sobre seu peito e começou a orar com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir muitas vezes. Pai, este filho é teu. Se há alguma enfermidade aqui, que ela saia agora em nome de Jesus. Para espanto de todos, Vitor sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Era como se uma mão invisível estivesse desatando um nó bem no centro de seu peito. A dor, que há minutos parecia insuportável, começou a diminuir até sumir completamente. Ele abriu os olhos, confuso, e viu que os irmãos ao seu redor choravam. Glória a Deus! Exclamou a irmã Maria, uma das mais antigas da congregação. O Senhor te curou, filho. Os médicos, mais tarde, não encontraram nenhuma explicação. Os exames que antes mostravam um problema sério no coração agora estavam normais. Isso não tem lógica médica, disse um cardiologista, coçando a cabeça. Mas Vitor sorriu, porque ele já sabia, não era a lógica dos homens que havia agido ali, mas a mão poderosa de Deus. O milagre não parou por aí. Vitor, que antes mal conseguia arrumar um trabalho temporário, recebeu uma oferta inesperada. Um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina mecânica, o chamou para ser seu aprendiz. O Senhor me falou que eu deveria te dar uma chance, disse o irmão Carlos, sem rodeios. Vitor aceitou, e o que começou como um emprego modesto se tornou uma porta aberta para um futuro que ele nunca imaginara. Hoje, anos depois, Vitor não é mais aquele homem quebrado que entrou pela primeira vez na congrega cristã. Ele é um obreiro dedicado, que visita os enfermos, ora pelos necessitados e testemunha, com lágrimas nos olhos, como Deus transformou sua vida.
Sua mãe, que antes o via como um caso perdido, agora senta nos bancos da igreja ao seu lado, segurando sua Bíblia com mãos trêmulas de emoção. Eu não acreditava que meu filho pudesse mudar, ela confessa aos irmãos. Mas Deus fez o que eu não consegui. E assim, entre as paredes simples da congrega, onde não há holofotes nem palcos, mas apenas corações sinceros buscando a Deus, Vitor aprendeu que os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem quando menos esperamos, nas mãos daqueles que creem, no seio de uma igreja que não prega a si mesma, mas a Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, toda vez que Vitor canta os hinos sem acompanhamento de instrumentos, ele sente que sua voz não é mais a de um homem sozinho, mas a de um filho de Deus, resgatado, curado e enviado para contar a outros que, não importa quão escura seja a noite, a luz do Senhor sempre brilha mais forte. E isso, para ele, é o maior de todos os milagres. A notícia da transformação de Vitor não demorou a se espalhar pela pequena cidade. Quem antes o via como um caso perdido, agora o olhava com admiração. Mas Vitor não queria ser exemplo de nada, só queria servir. Foi então que, numa tarde de sábado, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras da congrega, o irmão mais velho da igreja o chamou para um lado. Vitor, você já pensou em dar seu testemunho na reunião de jovens? A pergunta foi simples, mas fez o coração dele acelerar. Ele, que antes tremia só de pensar em falar em público, agora sentia uma paz estranha. Se Deus me deu uma nova vida, por que não usar minha voz para ele? Respondeu, surpreendendo até a si mesmo. Naquela noite, sob o teto de zinco da congrega, com o calor do verão entrando pelas janelas abertas, Vitor se levantou. Não tinha microfone, não tinha ensaio, só tinha verdade. E quando começou a contar como Deus o tirou das drogas, das brigas e da solidão, algo inesperado aconteceu. Um jovem chamado Lucas, que estava ali só porque a mãe o obrigou, não conseguiu segurar as lágrimas. Lucas era igual a Vitor havia alguns meses, revoltado, viciado em maconha, achando que ninguém entendia sua dor. Mas naquela noite, enquanto ouvia cada palavra, sentiu algo mexer dentro dele. Não era emoção passageira, era Deus falando direto ao seu coração. Quando Vitor terminou, Lucas se levantou e, sem dizer nada, foi até a frente e ajoelhou-se. Os irmãos oraram por ele, e naquele momento, entre choros e clamores, mais um milagre começou a nascer. Dias depois, a mãe de Lucas chegou à congrega com os olhos brilhando. Meu filho jogou fora tudo o que tinha de drogas. Ele tá diferente, irmã. Parece que acordou de um sonho ruim. E assim, o que começou como uma oração desesperada de uma mãe por Vitor se tornou uma corrente de bênçãos que não parava mais. Hoje, Vitor e Lucas cantam juntos no coral da igreja. Não tem voz de anjo, não tem técnica, mas tem algo que nenhum curso de música poderia ensinar, um coração agradecido. E toda vez que cantam o hino a Deus é fiel, as pessoas na congrega fecham os olhos e sentem que, sim, Deus ainda faz milagres. Não com fogos de artifício, não com propagandas, mas no silêncio de uma vida transformada. Porque na congrega cristã no Brasil, o milagre não está no barulho, está no detalhe, no abraço que acolhe, na oração que não desiste, na mão estendida quando todos já viraram as costas. E isso, ninguém pode negar, é a marca de uma igreja que não pertence aos homens, mas a Deus. E foi justamente nesse detalhe que a vida de outra família começou a se reescrever. Do outro lado da cidade, em um bairro simples onde as ruas de terra batida guardavam mais sonhos do que asfalto, morava Dona Maria. Viúva há 10 anos, ela criava sozinha os 3 netos depois que sua filha, vítima das drogas, sumiu nas ruas sem deixar nenhum bilhete. As crianças, João, de 12, Pedro, de 9, e a pequena Ana, de 5, dormiam todos no mesmo quarto apertado, onde o cheiro de mofo misturava-se ao perfume barato que Dona Maria passava nas cortinas para disfarçar. Ela já tinha batido em todas as portas, assistência social, políticos, até mesmo na Igreja Católica do Centro, onde ouviu que Deus ajuda quem cedo madruga. Mas como madrugar quando o desespero não deixa dormir? Até que uma tarde, enquanto arrumava a barraca de pastéis na feira, uma irmã da congrega parou para comprar e, em vez de ir embora, sentou-se no banquinho de plástico ao lado dela. Dona Maria, o senhor já experimentou levar esse fardo para Jesus? Perguntou com uma voz tão mansa que parecia uma música. Dona Maria riu sem alegria. Minhas orações, minha filha, só chegam até o teto dessa barraca. Deus deve estar ocupado com coisas maiores. A irmã não discutiu.
Só deixou um convite: domingo tem culto às 10. Se o senhor quiser, eu passo aqui para buscá-la. E foi embora, levando não só os pastéis, mas também um pedaço da desconfiança que Dona Maria carregava no peito. No domingo seguinte, ela foi. Não por fé, mas por cansaço. E quando entrou na congrega, o que mais a surpreendeu não foi o prédio simples ou os hinos sem instrumentos sofisticados, mas o fato de que ninguém a olhou com pena. As crianças foram abraçadas por outras crianças. Ana ganhou um vestido de tecido florido que uma irmã tinha guardado para quando Deus mandasse quem precisasse, e João, que nunca tinha sorrido desde que a mãe desapareceu, voltou para casa com um pão caseiro na mão e uma Bíblia de capa azul no bolso. Mas o milagre mesmo começou quando, 3 semanas depois, a irmã que a convidou chegou na casa de Dona Maria com uma notícia: achei sua filha. Era verdade. Depois de anos nas ruas, a moça tinha sido encontrada em um abrigado em São Paulo, viva, mas destruída pela dependência. Eles disseram que ela pediu para ver o senhor antes que fosse tarde. A irmã falou baixo, segurando a mão trêmula de Dona Maria. Naquele momento, ela poderia ter desabado. Poderia ter gritado, chorado, amaldiçoado o dia em que a filha saiu de casa. Mas em vez disso, Dona Maria ajoelhou-se ali mesmo, no chão de cimento da sua sala, e orou. Não com palavras bonitas, não com frases decoradas, mas com o mesmo desespero que tinha levado Vitor de volta para os braços da mãe. Senhor, se a senhora trouxe minha filha até aqui, é porque ainda tem jeito. Eu não sei como, mas eu confio. E foi assim que, mais uma vez, a corrente não se quebrou. Irmãos da congrega doaram passagens, outros arrumaram um quarto em uma casa de recuperação cristã, e Dona Maria, que nunca tinha saído da sua cidade, pegou um ônibus de madrugada com os netos no colo e o coração cheio de uma esperança que não era dela, era de Deus. Hoje, a filha de Dona Maria está limpa há 2 anos. Trabalha na padaria da igreja, amassa pães com as mesmas mãos que antes tremiam pelo vício, e toda noite, antes de dormir, Ana sobe no colo dela e pergunta: Mãe, é verdade que Jesus morou na rua também? E ela responde, beijando a testinha da filha: É, meu amor. E foi por isso que ele não desistiu de mim. Na congrega, ninguém fala muito desse caso. Não tem placa comemorativa, não tem foto no jornal. Mas quem prestar atenção vai ver, no banco da frente, do lado esquerdo, senta uma família que antes não tinha nem nome nas ruas. E quando cantam o sangue de Jesus, a filha de Dona Maria segura a mão da mãe com tanta força que parece que nunca mais vai soltar. Porque milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive. E na congrega cristã no Brasil, os milagres não são contados, são compartilhados, um de cada vez, como pão partido na mesa do Senhor. E tem mais. Sempre tem mais. Quem olha de fora acha que a vida deles ficou fácil depois daquele dia. Mas a verdade é que os milagres não tiram as lutas, eles só nos dão força para enfrentá-las. Dona Maria ainda acorda cedo, antes do sol nascer, para lavar roupa nas casas da vizinhança. O marido, que agora responde pelo nome de João, porque na congrega ele ganhou de volta a identidade que o álcool havia roubado, trabalha como servente de pedreiro, as mãos grossas e marcadas, mais firmes no serviço e mais firmes ainda no abraço que dá nos filhos quando chega em casa. A diferença é que agora eles têm algo que nenhum dinheiro compra: um lugar para voltar. Não é só a casinha simples no fundo do quintal emprestado, não é só a comida que nunca falta, mesmo quando o salário atrasa. É o banco da igreja, aquele mesmo do lado esquerdo, onde toda quarta e domingo eles se sentam juntos, como se estivessem dizendo: aqui é nosso lugar. Aqui nós somos vistos. E tem a Ana. Ah, a Ana! A menina que antes tremia de medo quando via um homem bêbado gritando na rua, hoje é quem segura a Bíblia da mãe durante os cultos. Não sabe ler direito ainda, mas conhece cada história de cor. Adora quando o irmão mais velho, o Tiago, conta como Jesus acalmou a tempestade. Mãe, ele fez o vento parar só com a voz, ela exclama, os olhos brilhando. E Dona Maria sorri, porque sabe que a filha está falando não só do mar da Galileia, mas da tempestade que Deus acalmou dentro dela. Um dia, uma irmã da congrega, aquela mesma que levou o pão e o café na primeira vez, chegou com um vestido cor-de-rosa, pequeno, mas impecável. É para Ana, disse, colocando nas mãos de Dona Maria. Minhas filhas já cresceram, e isso aqui estava guardado há anos.
Dona Maria segurou o tecido entre os dedos, sentindo o peso daquilo que não era só um vestido, mas uma semente de esperança plantada muito antes dela chegar. Quando Ana vestiu, rodou pela sala como se fosse uma princesa. E era. Porque na congrega, todo mundo aprende que ser filho de Deus é a maior nobreza que existe. Mas o milagre que mais emociona não é o que aconteceu, é o que ainda está acontecendo. Todo mês, Dona Maria separa um pouco do que tem, às vezes é um prato de comida, às vezes é só um abraço apertado, e leva para alguém que está onde ela já esteve. Não faz alarde, não espera agradecimento. Só diz, baixinho, Deus não desistiu de mim. Não vai desistir de você também. E assim, sem perceber, ela se tornou o que mais precisou um dia, um farol. Não é uma luz forte que ofusca, mas aquela chama pequena e constante que guia quem está perdido no escuro. Porque na congrega cristã no Brasil, os milagres não são só para quem recebe, são para quem aprende a dar. E Dom Maria, que já foi uma sombra nas calçadas, hoje é a mão que segura outras mãos trêmulas e as leva para casa. Para a casa do Pai. O milagre, então, se completou. Não foi quando Dona Maria saiu das ruas, nem quando encontrou abrigo na congrega cristã. Foi quando ela entendeu que sua história não terminava ali, era só o começo de outra. Cada prato compartilhado, cada palavra de esperança murmurada, cada mão estendida sem medo, era prova de que Deus não apenas a resgatara, mas a transformará em instrumento. O verdadeiro milagre não era ter sido salva, era salvar também. Hoje, quem passa pela porta da pequena casa de Dona Maria não vê uma ex-moradora de rua. Vê uma mulher que aprendeu a mais profunda matemática do amor, quem pouco tem, mas divide, multiplica. Ela não tem diplomas, nem discursos elaborados. Tem apenas duas mãos calejadas e um coração que lateja com a certeza de que ninguém está além da graça. E assim, sem saber, Dona Maria ensina o que muitos esquecem: milagres não são só relâmpagos no céu, são sementes que brotam no chão. Sementes plantadas por quem, como ela, já esteve de joelhos e se levantou para estender a mão a outro. Porque a fé que não se faz ação é como uma vela apagada. Mas a que se doa. Ah, essa ilumina até os cantos mais escuros. No fim, o maior milagre não foi Deus não desistir dela. Foi ela não desistir de ninguém.